Aleluia, graça e paz, pode se assentar, fica à vontade em nome de Jesus. Seja bem-vinda nessa noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Você está feliz? Eita glória! Glória a Deus, gente, que bom ter você aqui, que bom estarmos aqui reunidos como igreja. Queremos, antes de dar início à palavra, nós vimos aí no PIB News que a nossa reforma, você viu como a fachada da igreja vai ficar bonita para nós, para nossa família? É tão bom a gente reformar a nossa casa. Já reformou sua casa? Ou já construiu? Né? Ou você está aí com vontade de construir, quem vai casar? Né? Então, assim, reformar uma casa é maravilhoso. Você está com tudo novinho, dá aquele trabalhão, dá ou não dá na reforma? Dá, sei que dá. Construção também. Então, assim, nós estamos aí em processo de reforma, você não viu nenhuma quebradeira nem nada, mas estamos aí nos bastidores de uma reforma para começar. Você sabe que precisa de ter algumas coisas, né, preparadas, de ter algumas coisas organizadas, mas essa semana, agora que entramos aí, a reforma vai começar e você vai ver, nós vamos falar bastante disso aqui, porque como nós somos uma família, para uma reforma acontecer, nós precisamos estarmos unidos nisso, porque é um desafio, não é um desafio pequeno, é um desafio grande, porque não é só a fachada que vai ser reformada, o salão de festa aqui vai ser fechado para dias de chuva ou de muito calor, muito sol, ficar um ambiente gostoso, enfim, depois nós vamos mostrar no próximo culto a obra como um todo, com mais tempo, apresentar para vocês como igreja. A primeira conclamação é, estamos juntos nessa? Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Queridos, foi dito aqui, eu só quero reforçar, a terça de intercessão vai acontecer na quarta. Olha que legal. Então, nós estamos já habituados aí a termos a terça de intercessão, das 18 às 19. Então, nessa semana, por conta do feriado, nós faremos na quarta-feira, tá bom? Que dia? Aí, muito bem. Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 1, verso 3 a 8. Efésios capítulo 1, verso 3 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Encontrou? Quem não encontrou, fala misericórdia. Vou esperar um pouquinho então. Bom estarmos aqui, queridos, nessa noite. Nós vamos iniciar uma série nesse mês de agosto, que nós vamos intitular Vida Renovada pelo Avivamento. Nós estamos falando bastante de avivamento na Doce, nos cultos, e se encaixa muito com o tema do ano, que é renovo. E nós vamos pensar nesse mês sobre essa vida renovada pelo avivamento, olhando para a carta de Efésios. Por que nós escolhemos? Eu escolhi a carta de Efésios. A carta de Efésios é uma carta muito preciosa no Evangelho, na Bíblia. Inclusive, se você está acompanhando certinho a jornada bíblica, nós iniciamos essa semana Efésios, e assim, rapidinho já termina também, porque é bem curtinho Efésios, apenas 6 capítulos. Então, nós vamos pensar bastante sobre essa vida renovada em algumas áreas da nossa vida. Primeiro, vamos olhar para nós mesmos, depois nós vamos olhar para a família, depois nós vamos olhar para a igreja, e depois nós vamos olhar para fora. Então, esse vai ser o caminho que nós vamos traçar aí nos próximos domingos. Que você fique atento, em nome de Jesus. Acho que já deu tempo de você encontrar, né? Então, vamos ler. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Amém? Vamos parar aí e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, na Tua presença nós nos colocamos.
Nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, a Tua santa e eterna palavra, poderosa palavra do Senhor, a qual, Deus, nós nos rendemos mais uma vez, em especial nesse momento. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor já tem ministrado aos nossos corações, no coração da Tua igreja, através dos louvores, das palavras que aqui foram ditas. Nós te louvamos por isso. E queremos, ó Pai, nos colocar humildemente na Tua presença, para que o Senhor continue a ministrar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, conta-se uma história de um homem muito rico. Pensa aí num homem rico. Rico. E esse homem, ele começa a colecionar obras de arte. Ele compra uma obra de arte aqui, uma outra ali, e vai enchendo o depósito da casa dele de obras de arte raríssimas e caríssimas. Então, nesse processo, ele queria sempre mais e mais. Era um hobby que ele tinha. Certa feita, ele ficou sabendo que tinham-se mais obras de arte espalhadas aí pelo mundo. E ele enviou, então, um agente especial para que fosse nesses países comprar essas obras de arte e trouxesse para ele. Ele era fanático por isso. E a gente sabe que obras de arte são caras, né, dependendo de quem fez, mas ele queria sempre mais. Passados alguns meses, os meses se passaram, ele naquela angústia, cadê o meu agente, cadê as minhas obras de arte, não sei o que lá. E aí o agente então mandou uma notícia para ele, falou: encontrei a obra de arte, as obras de arte caríssimas, raríssimas que você precisava, que você quer. Ele é mesmo? E onde estão elas? Mande-as para mim. Mande-as para mim. Aí o agente respondeu: estão todas aí no seu depósito. Está tudo aí guardadinho. Queridos, essa história, só para ilustrar o que eu quero falar nessa noite com vocês, é que nós já temos um tesouro tão valioso, mas às vezes nós desconhecemos a grandiosidade dele. Ou nós não usufruímos desse tesouro tão valioso e ficamos deixando ele guardado nos depósitos da nossa vida e não vivenciamos com a plenitude que o Senhor quer que nós vivamos. Isso é fato. O fato é que nós não temos noção de quão grande tesouro nós possuímos. E nessa noite, para iniciar essa série, eu quero falar dessa identidade que nós temos em Cristo, baseada aqui em Efésios. Porque quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de despertar de um sono, ou de um marasmo, ou mesmo de não olharmos com precisão, ou mesmo de uma forma diligente, intencional, para aquilo que temos e somos. Falar de avivamento é sair desse lugar inerte, frio, apático, e ir para um lugar de intencionalidade com o Senhor. De viver algo realmente verdadeiro que Ele é, que Ele tem para nós e que a gente está deixando lá nos nossos depósitos guardados. Então, no início dessa série, querido, eu quero trazer essa palavra para mim, para você, desse despertar, de renovar aquilo que o Senhor já estabeleceu sobre a nossa vida, de viver, de fato, direcionados por Ele e pelo Seu Espírito. Então, nós precisamos ir para esse lugar, nós precisamos ter um entendimento pleno, verdadeiro, do Evangelho de Jesus e de quem nós somos nele e que o Senhor tem para nós. Quando a gente lê a carta de Éfeso, se você não leu ainda essa semana, não sei como que está a sua jornada bíblica aí, mas dá uma pausa e pula para Efésios nessa semana para você nos acompanhar aqui e entender todo o contexto. Há alguns anos atrás nós estudamos na Doce o livro de Efésios também, enfim. Mas quando a gente olha para a carta de Efésios, a gente fala: meu Deus,
apóstolo Paulo estava super inspirado, porque é uma carta atemporal, é uma carta que alguns estudiosos entendem que não foi direcionada apenas para uma igreja, era uma carta que circulava por outras igrejas, as pessoas precisavam ler ela, porque ela tinha uma síntese muito plena assim, do Evangelho. Essa carta é escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma, numa de suas primeiras prisões, preso por conta do Evangelho. E ali ele estava preso numa casa, era uma prisão domiciliar, e ele tinha essa liberdade de escrever, então ele escreveu algumas cartas ali, enviou, as pessoas visitavam ele enviava essas cartas, só para você entender aqui. E aí, o Efésios, então, junto com Colossenses, algumas cartas que o apóstolo Paulo escreve que sintetiza muito a fé cristã, tanto a sua teologia, a sua forma de colocar o Evangelho para nós, como a prática daquilo que ele está escrevendo. Você vai ver isso durante esse mês. Enfim, Éfeso, então, é uma cidade estratégica também, uma cidade grande para a época, 400 mil habitantes, uma cidade que ficava ali na Ásia Menor, uma cidade importante comercialmente também, uma rota muito importante. O apóstolo Paulo, antes de escrever essa carta, volta a fita, ele vai para essa cidade, fica ali pelo menos 2 anos, fica ali formando aquela igreja. Então nasce a igreja de Éfeso, ele está ali, depois ele vai embora. Alguns 10 anos mais ou menos depois, ele escreve essa carta para essa igreja, com a igreja já estabelecida. Uma igreja que, enquanto Paulo estava ali formando, era uma igreja que ele mesmo foi muito confrontado, muito perseguido. Existia um templo gigante na cidade de Éfeso, dedicado à deusa Diana. Então era um confronto ali direto que o apóstolo Paulo tinha. Enfim, ele agora preso em Roma, por conta do Evangelho, ele escreve essa carta, envia a Éfeso e depois a outras cidades vão ler também. Mas existe um ponto central, e eu quero que você entenda isso. Existe um ponto central na carta de Paulo a Éfeso. E o ponto central aqui, quando a gente olha as orações do apóstolo Paulo para aquela igreja, era que aquela igreja, aquele povo e também nós, tivéssemos uma real percepção espiritual, tivesse um verdadeiro caráter cristão. Então, o apóstolo Paulo não pede para que Deus dê aquilo que eles precisavam, mas revelasse para eles, que Deus revelasse para eles aquilo que eles já tinham. Isso é muito lindo quando a gente vê o apóstolo Paulo colocando isso aqui em letras. A gente vê o desejo daquele homem, que Deus derramasse bênçãos materiais sobre eles, mas que derramasse bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como nós lemos aqui. Então, era o principal desejo do apóstolo Paulo com a intenção daquela igreja. Ou seja, aquela igreja já foi evangelizada por ele, então já possuía ali uma coluna bem estabelecida. E agora ele estava trazendo à memória deles que eles precisavam estar alicerçados, que eles tinham tesouros valiosos em Cristo, em que eles precisavam conhecer esses tesouros e viver esses tesouros na vida deles e através da vida deles. Isso é lindo, queridos. Isso é lindo quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo e para o desejo dele para essa igreja. Dito isto, a vida renovada pelo avivamento começa então nessa nossa identidade em Cristo. O verso 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí, o apóstolo Paulo, do verso 3 até o verso 14, pelo menos, ou até o verso 10 que nós lemos, ele começa a desenrolar ali, ele começa a colocar para fora em palavras, começa a fluir dentro dele palavras correntes
de palavras de bênção, de incentivo, de gratidão, de um olhar para a eternidade. Se você lê, você não quer parar de ler. Porque ele fala, além dele dizer isso, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, em amor nos predestinou para sermos adotados como filho, nele temos a redenção por meio do seu sangue, ele derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento. Ele começa a debulhar ali palavras e palavras, que ao lermos, ou quando aquele povo de Éfeso lia, talvez eles ficaram maravilhados, e nós também precisamos ficar. Então ele começa dizendo que bendito seja o Deus Pai, bendito seja Deus. E essa palavra bendita é usada somente como referência a Deus. Deus é bendito, Deus é bom, Deus é poderoso. Deus, nosso Pai, nos faz ricos, não materialmente, mas ricos espiritualmente em Cristo. Amém, queridos? Nós precisamos entender que esse dono do universo, dono de todas as coisas, colocou tudo ao nosso dispor. E aqui eu não estou falando de, como eu disse de novo, não de bênçãos materiais, porque o apóstolo Paulo em nenhum momento fala sobre isso, mas está falando de bênçãos espirituais. Acontece que nós queremos bênçãos materiais, nós desejamos tanto as coisas dessa terra, que talvez o céu vai ficar sem graça para algumas pessoas. Ah, mas aqui no céu não tem como fala? Um carro importado, uma casa, como que é isso aqui? Então, nós precisamos desejar essa bênção espiritual. A bênção espiritual é muito mais importante. Quando estamos em Cristo, já estamos como que levantados desse mundo. Nós já estamos em outra dimensão. É o já e ainda não. Nós já recebemos Cristo, já estamos vivendo com Ele. Ainda não temos o corpo glorificado, mas temos a glória de Deus sobre a nossa vida. Amém? Nós temos a glória, nós temos os tesouros escondidos em Cristo na nossa vida. E nós precisamos experimentar e viver isso. E ele diz, bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não foi metade, 10%, 50%, todas. E essas bênçãos espirituais não estão aqui onde eu posso pegar. Essas bênçãos espirituais estão nas regiões celestes. E a gente precisa acessar no Espírito essas regiões celestes. Ser grato ao Senhor por ter essas bênçãos espirituais que eu não toco, mas eu sei pela fé que elas existem. Eu sei que há esses tesouros preciosos escondidos em Cristo Jesus. E eu preciso me alegrar por isso. Ah, eu não tenho aqui na terra o iPhone que eu queria, ou o telefone que eu queria, ou coisas aqui nessa terra que eu não queria, mas em Cristo eu tenho todas as coisas. Em Jesus eu tenho tudo o que eu preciso, querido. Ou não? Tem ou não tem? Nós temos. Só que nós não temos consciência disso. Não temos. É tão fato isso, que quando a gente fala bênçãos espirituais, nas regiões celestes, fica... Sabe aquele meme que fica fazendo a conta e não chega a resultado nenhum? Agora se eu falasse para você, você vai ter um carro novo, uma casa nova e não sei o quê, com certeza você está dando brado aí. Porque é assim que a gente vive olhando para as coisas dessa terra. Você não tem dimensão, a igreja, a noiva, não tem dimensão das bênçãos espirituais que está reservado para nós, e às vezes está nesse depósito que está lá, que você não abre, que está lá parado. E aí o apóstolo Paulo começa, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Ele começa com esse louvor, com essa doxologia, com essa vontade de louvar o Senhor. Bendito seja Deus, o nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as áreas, com todas as bênçãos, espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Amém, igreja? Você é abençoado.
Você é abençoado. Não pense você que você é qualquer um. Se você é filho de Deus, você é abençoado. Você foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais que estão nas regiões celestes. E a gente precisa viver isso e ter consciência disso. Ele continua dizendo, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu antes da criação do mundo, tudo começa em Deus, tudo termina em Deus, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tudo, todas as coisas convergem em Cristo. A salvação deve-se somente pela graça de Deus. Então, se eu sou salvo, diz a palavra, Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Então é porque Ele escolheu você. Ele escolheu te amar. O amor dele por você não é romântico, é uma escolha. E é um amor sacrificial, é um amor de entrega. Então o amor de Cristo pelas nossas vidas, pela sua vida, pela minha vida, é um amor que Ele escolhe pela sua graça, e essa graça nos alcança por meio de Jesus. Então, não estou falando nada de novidade aqui para você, mas eu quero que você traga à sua memória essas verdades. Ele nos escolheu com um propósito, diz o texto, para ser santo e irrepreensível. Santo é separado. Essa palavra realmente se diz separação. Hagios é diferente. Hagios é alguém que é diferente, que é separado. Então, aqueles que foram salvos por Cristo. Quem foi salvo por Jesus aí? Eu quero saber. Que bom. Então, se você foi salvo, a santidade, a santificação é um processo que é o resultado dessa salvação. Uma pessoa que não ama a santidade não suportaria viver no céu. Vou deixar uma pausa dramática aí. A santidade é lá, os anjos, querubins, serafins estão diante do altar, do trono do Senhor, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a palavra de Deus também, em 1 Pedro, diz que sem santidade nós não veremos ao Senhor. Então, meu irmão, santidade é para agora, é para hoje, é urgente. Santidade, avivamento, não existe avivamento sem santidade. Eu tenho falado isso aqui, batido nessa tecla muitas vezes, não existe avivamento sem santificação. Então, precisamos ser santos, separados. A gente está normalizando muita coisa hoje em dia. Aquilo que na época do irmão Dário era pecado, às vezes na época hoje dos adolescentes já não é mais. Relativizamos a palavra de Deus e não tem isso, querido. Pecado é pecado na Bíblia e pronto, acabou. E eu preciso me santificar, eu preciso entrar nesse processo de santificação independente da idade que eu tenha. Porque a gente acha que santidade é só para a juventude, porque, eu sei como que é esse jovem. Eu já fui jovem. Mas não esquece de algumas falhas de caráter que está na sua vida, independente da sua idade, até com cabelo branco. Caindo nos dentes e ainda continua pecando. Meu irmão, santidade é padrão de Deus para todo mundo, não tem boca. Então santifica a sua vida, porque uma pessoa que não ama a santidade vai odiar ficar lá no céu, não vai suportar o céu. Então nós precisamos buscar santidade aqui e agora, seja no seu relacionamento, no seu casamento, nos seus olhos, nas suas palavras, nas suas atitudes, principalmente quando você está lá sozinho. É ali que revela o seu caráter. Então, santos e irrepreensíveis. Então, assim, Deus nos escolheu. Porque às vezes a gente vê aí no Instagram, não sei o quê, eu sou escolhida do Senhor. Eu sou escolhido do Senhor. A pessoa bota lá e bota uma foto, um texto bíblico, pronto, é de Deus. Sou do Senhor, é o Senhor que me guia, é o Senhor que me comanda. Não tem aquele meme? É o Senhor que me manda, é o Senhor que me comanda. Eu tenho um coração deste tamanho. Peraí, mas e sem santidade? E sem uma vida irrepreensível?
é condição. Então, diz o texto, Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos. Então, Ele te escolheu para ser santo, santa e irrepreensível. Irrepreensível é o termo de um sacrifício imaculado. Quando o sacrifício era prestado lá no Antigo Testamento, o animal tinha que ser irrepreensível, sem mancha, tem que ser puro, tem que ser bonito. Aí nós olhamos para a noiva de Cristo como um dos paralelos da igreja, uma das referências da igreja, uma noiva o quê? Suja, feia, descabelada? Não, uma noiva adornada, bonita, sabe, com vestes brancas. É isso. Nós não somos escolhidos, querido, para viver de qualquer jeito, viver na lama, no lamaçal do pecado, e não experimentarmos. Muita gente não tem experimentado a plenitude em Cristo por conta disso, porque está vivendo pela metade, está querendo ser escolhido de Deus, mas não está querendo santidade e irrepreensibilidade. Não queremos. Aí o capítulo 2, verso 1 ao 5 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Em nossas transgressões, deu vida quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça sois salvos. Amém? Olha aí o plano de Deus. Então o apóstolo Paulo está aqui falando de uma vida passada, que às vezes a gente carrega ainda hoje. A gente precisa eliminar, a gente vai ver isso mais para frente em Efésios, essa eliminação de coisas passadas, mas aqui ele já dá uma pincelada. Então antes, você estava morto nos seus pecados, nas suas transgressões, mas agora em Cristo, você é livre, você é santificado, você é transformado. É o processo de Deus na nossa vida, meu irmão. E aí o texto continua, verso 5 do capítulo 1. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Amém? Existe uma palavra chamada patria potestas, que é, nesse contexto aqui do povo romano, é que os pais tinham total poder e autoridade sobre os filhos durante toda a vida, não só até os 18 anos. Durante toda a vida, eles tinham essa autoridade sobre os filhos. E aí, eles passavam de geração para geração tudo que eles possuíam, sejam de conhecimento e sejam dos tesouros, sejam das heranças. O que acontece? Quando o apóstolo Paulo usa esse termo, adoção, essa nova filiação, isso ficava muito claro para aqueles irmãos que eram talvez romanos também ali, que tinham aquela cultura e que se converteram, porque a adoção, uma coisa é você ter filho que nasce do seu ventre, nós recebemos aquele filho com muito amor, com muita gratidão ao Senhor. Outra coisa é você adotar alguém, adotar um filho. A adoção, ela é algo maior, talvez, é algo lindo, porque nós olhamos para a adoção como um ato consciente, como um ato que eu quero aquilo, eu quero aquela criança, eu quero adotar aquela criança que não é minha, mas eu quero agora que ela seja minha. Você entende isso? Você que é pai, você que é mãe? Então, assim, é, entre aspas, estranho a você, mas você quer ela. É assim do Senhor para conosco. Nós éramos estranhos a Ele.
Estranho não no sentido de esquisito, mas estranhos de separação. Mas Ele quis, num ato consciente, deliberado e resoluto de amor, Ele quis, é uma escolha voluntária. Então, nós nos tornamos herdeiros, nós nos tornamos filhos, cordeiros com Cristo, é par de igualdade, meu irmão. Essa bênção espiritual é ser cordeiro com Cristo. E nós, quando aceitamos a Jesus, somos adotados por esse Pai de amor, fazemos parte dessa família. E ainda temos o privilégio de chamá-lo de pai, de paizinho, Abba Pai. Isso é maravilhoso entender esse processo. Somos filhos de Deus, nós recebemos, uma nova certidão de nascimento com esse selo dessa nova herança que eu tenho nele. Então a nossa identidade é mudada, é renovada em Cristo Jesus, e nós agora temos essa nova vida nele. Nós andamos aqui como filhos, não mais como bastardos, não mais como diferentes ou separados dele, mas agora nós somos recebidos por esse Deus de amor que diz: eu escolhi você, é você mesmo. Você não merecia não, mas eu escolhi, eu te amo. Eu te amo. E isso deveria nos constranger, queridos, de um tanto, porque eu não era merecedor, nem você. Eu escolhi um filho adotivo aqui porque, olha que bonitinho, ele tem uma pele bonita, um cabelo bonito, um rosto bonito. Não é por isso, nós éramos horríveis. Nós estávamos no lamaçal do pecado, sujos. E o Senhor simplesmente nos pega, nos limpa, porque Ele não quer a gente do mesmo jeito, nos lava com o lavar da Sua palavra e do Espírito, e nos coloca numa condição agora de filho, de filha. Que Deus é esse? Que Deus que faz isso? Isso é a soberana vontade de Deus sobre as nossas vidas. E nós muitas vezes estamos nos esquecendo disso. Estamos vivendo de qualquer jeito. Deus quer que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Então Ele nos chama para perto, nos resgata, nos traz essa mesa e fala assim para nós: o meu Filho, Jesus, faz tudo o que vê o Pai fazendo. E esse padrão vale para você também. Faça tudo o que você vê o seu Pai fazendo. Você que é filho do seu pai, da sua mãe, talvez você se vê repetindo algumas coisas que seus pais faziam, principalmente a gente vai ficando mais velho. Só, puxa vida, isso era uma atitude do meu pai e eu estou repetindo. Coisa que você lá atrás criticava, falava, agora você faz, porque está no seu DNA. Então, naturalmente, nós fazemos aquilo que o nosso Pai está nos mostrando. Porque Jesus não só falou, Ele fez. E Ele diz: façam vocês também. Vocês farão obras maiores, então vamos fazer. Então o filho vê e o filho faz. Uma vida renovada é renovada quando somos reavivados em quem somos em Cristo. E nós precisamos desse despertar, igreja. Nós precisamos desse despertar, desse reavivamento em nós. É um despertar de dentro para fora, para viver um propósito maior. Olha só o que diz o texto que nós lemos: para o louvor da sua gloriosa graça, no qual nos deu gratuitamente no amado, para viver o propósito da sua vontade, diz o verso 5b. Viver o propósito da sua vontade. Vou repetir: viver o propósito da sua vontade, não da minha. Porque na vida cristã o que acaba acontecendo? Eu vou fazer, vou por aqui, vou tomar essa decisão,
porque eu acho, eu entendo. Mas qual que é a vontade do Senhor para algumas coisas na sua vida? Então, nós precisamos viver conforme o propósito da sua vontade. E além disso, para além disso, de decisões pequenas, nós estamos falando aqui de um propósito maior, de um propósito para a eternidade, de um propósito que nós vivemos aqui, mas olhando para a eternidade, para o louvor da graça dEle. Nós vivemos para o louvor da sua glória. Você vive para o louvor da glória do Senhor. Você não pode viver de qualquer jeito. Você precisa viver para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém. Nós precisamos. Para ir para os encerramentos, querido, o verso 7 diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Uma vida renovada pelo avivamento. Vai passar por um processo de remissão dos nossos pecados e também pelo perdão de Cristo nas nossas vidas. A nossa vida em Cristo precisa ser avivada. Precisa. E só é possível por conta da obra de Cristo. Como eu disse, continuo batendo nessa tecla. O avivamento e esse renovo é obra do Senhor na minha e na sua vida. É obra dEle, soberana dEle, sobre as nossas vidas. O que a gente precisa fazer? Se colocar nesse lugar. Se colocar num lugar de arrependimento, de entrega, de busca pela sua palavra e a sua presença. E deixa o Senhor fazer na sua vida. E foi através da obra de Cristo. Sem a obra de Cristo, não daria nem para a gente falar de avivamento, de renovo. E aí, o que diz a palavra? Que nele temos a redenção. 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 Redimir. Ou seja, é comprar e deixar livre mediante pagamento de um preço. Então Jesus pagou um preço. Você é redimido, porque um preço foi pago por você. Na época aqui desse tempo do apóstolo Paulo, quando ali em Roma, os romanos, eles tinham escravos, muitos escravos, e muitas vezes as pessoas compravam aqueles escravos. Compravam, eram deles. E a partir daquele momento que eles compravam, eles davam a alforria para eles. Estou comprando, estou pagando a sua liberdade, meu querido. Você não é mais escravo de Roma. Agora você é meu escravo, mas a partir de agora caiu. Não tem mais corrente, vai embora, vai viver sua vida. Alguém pagou a liberdade dele, entende? Quando você ouve a palavra remissão, é isso. Alguém pagou algo por você. Então nós tínhamos uma dívida muito grande. E Jesus pagou essa dívida, zerou a conta, não tem nada contra você. Amém? Eu queria, isso era para você dar um glória assim, um glória a Deus, dizer bendito seja Deus, diga bendito seja Deus. Aleluia. Então, é isso, é dar liberdade, foi isso que Cristo fez por nós, o preço da nossa redenção foi o seu sangue, foi sua morte. Então nós estamos livres por conta disso, da escravidão do pecado, do mundo, do poder de Satanás, por conta que Cristo pagou um preço alto, um preço de morte, um preço de sangue por mim e por você, não foi de qualquer jeito. Sobre ele, sobre as costas dele, foi colocado todo o peso de um pecado, e ele era inocente. Mas por minha causa, por sua causa, ele recebe todo esse peso, toda essa acusação por nós. E agora nós podemos viver em liberdade. Você entende isso? Você era escravo, mas através do sangue de Jesus você é livre. Você tinha uma dívida, mas através da morte de Jesus essa dívida foi paga, totalmente paga. Não existe mais preço de dívida, não tem mais uma promissória lá, engavetada com o seu nome, dizendo, fulano fez isso, fez aquilo, não sei o que, não, você não está devendo nada.
Só que às vezes nós andamos como se tivéssemos devido, nós andamos como se Cristo não tivesse morrido por nós, nós andamos como se não houvesse liberdade em Cristo, porque a gente ainda está agarrado, a gente ainda está preso nos negócios, sendo que nele há liberdade, eu tenho liberdade, não liberdade para fazer qualquer coisa, mas como diz o apóstolo Paulo, agora eu sou escravo de Cristo, eu quero ficar com Ele. Eu necessito dele, ficar pertinho dele, amarrado nele. Essa liberdade, querido, nos faz andar nele, nos faz caminhar com ele. E não tem como a gente falar, como eu disse, de renovação sem isso. Não tem como. Olha só o que diz o verso, Efésios capítulo 2, vou lá para o 2 já, versos 5 ao 9. Diz assim, como eu li: Deus nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos, como eu já li. O verso 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não está sentado aqui tão somente, na igreja. Você está sentado nas regiões celestiais. Então a nossa mente precisa desejar essas coisas celestiais. Nós precisamos experimentar e viver dessas coisas sobrenaturais mesmo, dele. Nós dizemos que somos cristãos, vamos lá, beleza. Mas eu não quero viver um sobrenatural de Deus. Não quero viver algo novo, sobrenatural dele. Ler a palavra, querida, entender a palavra é sobrenatural. Na nossa mente humana você não vai entender nada. É sobrenatural, orar é sobrenatural, estar na presença do Senhor é sobrenatural, vivenciar o que Ele tem para nós é sobrenatural. Então nós estamos, como diz o texto, assentados nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar, diz no verso 7 do capítulo 2, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Entende essas palavras, como ele trabalha tão bem as palavras em Efésios? Eu vou ler de novo, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça. É incomparável. Não dá para a gente comparar com nada nessa terra. Quando a gente olha Apocalipse e vê o apóstolo João tentando explicar o céu, ele tenta buscar referência na terra, mas não tem, é incomparável, diz a palavra, a riqueza da sua graça é incomparável, e ainda é demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É só por conta de Cristo Jesus que a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Perdão. Não é porque você é bonzinho, não. Ele te vê através de Cristo. Você está na sombra da cruz, digamos assim. Não é porque você é bonzinho. É por conta da obra de sacrifício de Cristo. É que você clama a Abba Pai e recebe dele misericórdia. E a cada manhã, mesmo sem você pedir, as misericórdias dele se renovam sobre a sua vida. É a bondade dele. A gente anda cantando bastante essa canção, né? A bondade de Deus. É a bondade mesmo dele sobre a minha vida, sobre a sua vida. Foi isso que Cristo fez. Então ele nos redimiu. Ele pagou um preço. Preço de sangue, de morte. E para terminar, o texto diz que ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Perdoar é do verbo levar embora. Então o Senhor te perdoou, então Ele levou embora. Aqui para mim. Tem em Levítico 16, vai falar do bode expiatório. Você já ouviu essa expressão? Às vezes essa expressão, bode expiatório é usada para outras referências, né? As pessoas pegaram essa expressão. Mas a expressão bode expiatório tem seu início na palavra de Deus. Como?
no tempo que, anualmente, no dia da expiação, é o dia que o povo ia lá fazer um ritual anual para pedir perdão para Deus. Antigo Testamento, tá, queridos? Antigo Testamento, antes de Jesus, lá atrás. Eles iam lá anualmente, levavam seus animais como um sacrifício, pedindo perdão. E aí, o sumo sacerdote, ele pegava 2 animais, 2 bodes, e ele sacrificava, primeiro ele levava os 2 para o deserto, e ele sacrificava, aspergia o sangue, aquela coisa toda, e o outro ele colocava a mão na cabeça do bode. E aí ele, com as suas palavras, ele ia colocando toda o peso de condenação daquele povo, pedindo perdão pelo povo de Israel. Perdoa, Senhor, esse povo, sobre o bode. Depois, o que ele fazia com o bode? Um ele matava, o outro ele vai embora, tchau, some no deserto. É o bode expiatório. E o bode ia embora, sumia, ninguém via ele mais. Interessante isso, né? Muito interessante. Ele enviava para o deserto, ou seja, quando o Senhor nos perdoa, você já captou? Os nossos pecados são esquecidos. Aqui, ó, para nunca mais. Não tem mais o Senhor ficar te lembrando. Ah, você fez. Não. Nosso pecado lá, o nosso pecado geracional, através de Adão, quando eu me arrependo, ou o pecado que eu confesso diante do Senhor, Jesus Cristo é esse sacrifício, é lançado sobre ele, lançado no deserto do esquecimento, e não há mais, a partir do momento que eu perdoo, Cristo morreu, a partir do momento que eu peço perdão, ele morre para levar os nossos pecados embora, para que nunca mais sejam vistos. Então não há mais dívida de novo sobre nós. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque eu sei que quando a gente pede perdão muitas vezes para o Senhor, e isso é um exercício espiritual que nós precisamos ter. Senhor, me perdoa, mas eu lanço sobre Cristo, porque eu estou pedindo diante de Cristo. E aí, esse perdão para o Senhor é lançado nesse deserto do esquecimento. Ele não vai trazer de volta e falar, olha o bode aí. Está lembrado do bode? Não tem mais bode. Acabou. Foi embora. Cessou. Então nós precisamos viver essa liberdade em Cristo. Eu peço para o Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Então a partir de agora é uma nova vida. É isso que o Senhor espera de nós. Acontece que a gente vive num ciclo de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Até quando? Sendo que Ele nos adotou, sendo que nós somos filhos, sendo que nós somos amados, sendo que existe um propósito, um plano, que o Senhor, o seu Pai, está lá falando, vamos meu filho. Deus talvez, é como nós pais mesmo, que sentimos quando nosso filho está no esporte, a gente está aí nas Olimpíadas, a gente vê os pais dos atletas lá na arquibancada torcendo, fala, vamos meu filho, vamos, você vai conseguir, e não sei o que, ele vai e treina para isso, e na competição ele vai e ganha, e não sei o que, é isso. Às vezes a gente acha que Deus está ali o tempo todo, sabe, me pressionando. Claro que nós precisamos ser santos, e ser santo não é um trem fácil, mas quando nós estamos olhando para Ele, olhando para Cristo, estamos buscando a Ele, vai se tornando, os padrões da nossa vida, da nossa mente vão mudando, e vai se tornando algo natural, um caminhar com o Senhor, não vai ser um negócio dificultoso, que a gente fica gemendo e chorando por ser cristão, por ser discípulo de Jesus. É algo que eu quero, é algo que eu amo, porque eu amo o meu Senhor, e eu quero andar nesse caminho, eu quero ser essa noiva transformada, renovada, avivada, essa noiva que ama Jesus, que entende o propósito que Ele tem para a minha vida, e vou caminhando com Ele. Amém, igreja? Essa palavra é para nós lembrarmos quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo, e o apóstolo Paulo está aqui nos lembrando disso. Nós precisamos, de verdade, receber desse perdão,
porque Cristo já nos redimiu. Então aceite o perdão de Deus na sua vida, de uma vez por todas, e viva uma nova vida em Cristo. Por favor, viva, ande em novidade de vida em Cristo, na sua palavra. Igreja, a gente está aqui orando para que o Senhor avive a sua palavra em nós. Nós não queremos ser crente de qualquer jeito. A gente não quer, às vezes você olha lá para trás e fala, nossa, eu era tão radical lá atrás contra o pecado, não sei o quê, e o tempo vai passando e você vai abrindo concessões. Busque isso novamente, Senhor, me constranja, gera temor no meu coração. Ore por isso. Ore para que você viva uma vida plena em Cristo. Para encerrar, uma vida renovada pelo avivamento começa com essa identidade, a nossa identidade em Cristo. O verso 17 do capítulo 1 diz, uma oração do apóstolo Paulo, que é a nossa oração pela igreja. Diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, por meio do pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aleluia. Irmão, o apóstolo Paulo orando ali para a igreja de Éfeso, não para que eles tenham mais coisas, mais bens e não sei o que, não, ele ora, o desejo do apóstolo Paulo é que aquele povo tenha sabedoria, que aquele povo busque o conhecimento do Senhor, para que o coração deles sejam iluminados, para que eles conheçam a esperança para a qual Deus os chamou. Você conhece a esperança para a qual Deus te chamou? É isso que ele está orando, para a gente entender as riquezas dessa gloriosa herança no santo e a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco. Você tem consciência disso, igreja? Se não tem, nós precisamos buscar isso. Essa é a bênção espiritual que o Senhor tem para nós, são esses tesouros que às vezes estão escondidos lá, que a gente não está acessando. É esse pleno conhecimento dEle, é uma busca por Ele, é um desejo pelo Senhor, é uma renovação dos nossos amores, dos nossos sentimentos, da nossa mentalidade. A gente vai sendo transformado de glória em glória, a gente não para não. A vida cristã está em movimento, eu estou sendo renovado, estou sendo transformado dia após dia pela palavra de Deus. Se você é o mesmo que você era há uma semana atrás, está errado. Nós somos transformados de glória em glória, a nossa mudança é constante, é gradativa, nós somos já santos, nós somos já irrepreensíveis, nós somos já essa noiva do Cordeiro, nós já somos, como diz aqui o texto, esses filhos adotados, filhos semelhantes a Cristo, nós já somos, você já é. Acontece que nós não estamos acessando isso, nós não estamos vivenciando isso na nossa mente, no nosso coração, com todas as nossas forças. O texto de Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Jesus Cristo. Para quê? Para fazermos boas obras, das quais Ele preparou de antemão para que nós as praticássemos. Fé sem obras é morta. Então nós temos tudo isso para ficar retido aqui, guardadinho aqui? Não, nós temos um tesouro maravilhoso. Eu quero mostrar isso. Eu quero apresentar essa coleção, como lá o nosso magnata lá que eu citei no início. Ele tinha uma coleção maravilhosa e estava lá nos depósitos. Não, eu quero colocar aqui na parede, para que você veja a obra de Cristo. Olha o que o Senhor fez na minha vida. Está aqui, ó. Olha esse quadro aqui.
Olha esse quadro aqui, olha o que Cristo fez, operou em mim. Nós não podemos ficar com isso retido para nós mesmos, queridos, porque se nós somos criação de Deus, em Cristo Jesus, tudo isso foi realizado para que nós praticássemos boas obras, as quais Deus preparou para que praticássemos. Amém? Uma vida renovada pelo avivamento vai passar por uma transformação da nossa identidade, ou pelo menos uma identificação mais firme, mais real, com aquilo que eu sou, com aquilo que o Senhor já preparou para mim, para aquilo que já está disponível para mim nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém.